Podemos começar, né, Márcia? Podemos. Por favor, faça as honras. Aí eu faço as honras da casa, então, boas-vindas a todos ao nosso link Convida 43, certo? Aqui quem fala é Giovana. Como foi combinado com a Miriam, a gente vai fazer a nossa auto-audiodescrição. Então, eu estou sentada, estou com uma jaqueta azul, sou morena, tô de óculos com armação meio de tartaruga, só que no vídeo não é possível ver, cabelos compridos médios, e segundo a minha filha, eu sou assimétrica. Meu rosto é assimétrico. Não sei o que isso significa, mas ela falou para mim que ela falou que é simetria, que é beleza, e eu sou assimétrica. Então, é o jeito que a minha filha me descreve. Hoje a gente está aqui com a Miriam Falkenberg, né? Ela é a prova viva para que as equipes diversas são mais criativas. E as equipes diversas em idade também são mais abertas a inovar. A Miriam é pedagoga, sanitarista e servidora pública há 38 anos. Hoje, ela atua no Laboragov, que é o Laboratório de Inovação no Ministério de Gestão e Inovação do Serviço Público do Governo Federal, com foco em diversidade, inclusão e políticas inovadoras. Então, muito obrigada pelo convite, por ter aceito o nosso convite, Miriam. Acho que a Márcia vai querer falar algumas palavras e qualquer coisa eu estou aqui. Obrigada. Boa tarde, boas-vindas a mais um Link Convida. E hoje a gente vai celebrar a intergeracionalidade, né, e a inovação no episódio que a gente chamou carinhosamente de inovação prateada, que é um conceito que nos lembra que experiência não tem validade. E também, segundo as diretrizes de acessibilidade, né, do governo federal, do Laboragov, eu também vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros até os ombros, olhos azuis. Tô sentada vestindo uma blusa verde bandeira e no fundo tem uma parede branca, um relógio e uma girafinha de pelúcia, que é o meu símbolo da inovação. Miriam, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Esse episódio é muito simbólico para nós, porque a gente está no mês de outubro, que a gente acabou de comemorar, né, o Dia da Inovação, dia 19, no domingo, mas esse mês também começa com o Dia do Idoso, lá o dia 1º, né, que valoriza a autonomia e os direitos da pessoa idosa. E também teve o Dia das Crianças, e de quebra a gente também tem o Outubro Rosa, né, que nos remete diretamente à tua formação em saúde. Ao mesmo tempo, eu gosto de pensar nas tecnologias, né, modernas que visam beneficiar a saúde da mulher. Ufa, muita coisa, né, o que tem acontecido. Então, Miriam, eu vou te passar a palavra para você se apresentar e já vou soltar a nossa primeira pergunta, né, que nesse contexto aí que eu falei, né, que é tão plural, onde envelhecer passa a ser visto não como um fim, mas como potência, eu gosto de pensar nisso. Eu te pergunto, é verdade que o Brasil está virando um país de idosos? E como essa longevidade deixa de ser um desafio e passa a ser um motor de inovação e transformação para o serviço público brasileiro, né? Eu coloquei até na chamada, de um jeito que a questão não é só viver mais, mas viver melhor também. Com você, muito obrigada por ter aceito. Eu sei que seu tempo é super raro e eu adorei o podcast que você fez com a Larissa, que está aí com a gente também, que é o Ondas de Inovação, que foi sobre esse tema e chamou muita atenção da gente aqui. Obrigada. Boa tarde, então, a todas as pessoas. Eu quero dizer, agradecer muito a Márcia, Giovana também, né, que fizeram esse convite. Eu fiquei muito honrada, né, e muito feliz de participar desse link convida do mês de outubro, que, como a Márcia falou, já é um mês assim, cheio de coisas boas, né, e me sinto assim com bastante responsabilidade, né? E também aproveitando como uma oportunidade de trazer à tona esse tema, né? Que é tão sensível e tão importante, cada vez mais atual, né? Que trata da dita chamada, né, geração prateada nas políticas públicas e no serviço público brasileiro, né? Com uma estratégia de inovação. Eu vou responder a tua pergunta, Márcia, né?
mas assim, dizendo já de antemão que é compartilhando um pouco da minha experiência, né, como mulher que acaba de completar 60 anos de idade, servidora pública, como vocês já falaram, né, há 38, quase 39 anos, em dezembro agora eu vou fazer 39 anos, e agora está no time fixo do Laboragov, né, que é o Laboratório de Gestão e Inovação em Serviços Públicos do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI. Bom, como vocês já falaram também, eu acho que o convite veio muito em função do sucesso, né, do nosso podcast Ondas de Inovação. Os episódios 17 que eu participei e o 18, eles falam especificamente dessa questão da geração prateada, né, e da pessoa idosa, enfim, no serviço público, né? E é um projeto, né, que a gente tem maior carinho, maior orgulho também. Já ganhou prêmios, né? Recentemente ganhou o primeiro lugar na votação popular e terceiro lugar no júri na categoria Comunicação Pública e Ações em Andamento. Então, assim, fico muito honrada, né, de ter sido por meio desse podcast que vocês, né, chegaram até mim. E aí, já aproveitando para convidar todas as pessoas a ouvirem, né, e aprenderem mais sobre inovação no serviço público. Bom, a minha autoaudiodescrição, né, porque realmente essa é uma prática que a gente está cada vez mais intensificando lá no Laboragov, né, porque é uma prática de inclusão, né, e que eu acho que todos os laboratórios de inovação eles estão fazendo isso, né. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos ondulados, curtos e prateados, né? Como fala aqui o título do nosso encontro, que é um nome poético para os cabelos grisalhos, né? Eu tenho olhos castanhos, uso uma maquiagem leve, sou uma mulher de estatura média, e hoje eu estou usando também uma blusa cor-de-rosa clarinha, né? Também em destaque ao Outubro Rosa, que é um movimento internacional, principalmente voltado para as mulheres, né? De conscientização e prevenção do câncer de mama. E também é isso, né? É o mês que se comemora o Dia da Inovação, o Dia da Pessoa Idosa. Mas também é importante para mim destacar que a minha fala, né? É enquanto pedagoga e sanitarista. Eu não sou especialista, tá, em temas que vão perpassar essa nossa conversa. Não sou especialista nem em longevidade, nem em geração prateada. E também em inovação, eu estou muito no início, eu estou começando, viu, gente? Que faz pouco tempo que eu estou trabalhando no laboratório. Mas eu acho que eu já tenho uma experiência desses anos todos de trabalho, né? Eu tenho uma sutil impressão de que eu venho inovando ao longo desse tempo todo. E eu acho que todo mundo inova um pouquinho, né? Então, eu vou guiar minha fala hoje, né, para responder a pergunta da Márcia e as outras que puderem vir. Se eu puder, eu respondo. Se eu não puder, eu passo a bola. A partir da minha formação, então, como sanitarista, servidora pública do Ministério da Saúde, com muito orgulho, né? Mas que agora estou cedida, né, ao MGI, e como pedagoga que escolheu essa profissão por acreditar na potência de transformar o mundo, né? Com esperança de um mundo melhor a partir da educação. Eu já trabalhei em diversas políticas públicas, né, com diversas políticas públicas no campo da saúde e da educação, e também na intersecção dessas duas áreas, né, na educação em saúde, educação na saúde. E esses são dois campos, né, de conhecimento que, para mim, sempre foram muito desafiadores, e porque eles são transformadores, e quando implementados por meio de políticas públicas responsáveis, tá? Bom, já que eu falei em esperança, eu queria começar lembrando o patrono da educação brasileira, nosso educador Paulo Freire, que disse que é preciso ter esperança, mas não esperança de esperar, esperança de esperançar, do verbo esperançar, que significa levantar, ir atrás, construir e não desistir nunca, né? E aí eu pergunto, por que não esperançar também no sentido de inovar, né? Inovar é transformar, é algo em movimento, é transformar a vida das pessoas para melhor, né? E eu tenho certeza que isso tudo tem a ver com a nossa conversa de hoje.
que é o tema inovação prateada, né? Um trocadilho que foi feito com essas duas ideias, de inovação e de geração prateada. Então, assim, o que que é a geração prateada, né? Para quem ainda não conhece muito bem, é um termo que evoluiu ao longo do tempo, no contexto mundial, bastante impulsionado por empresas e agências de publicidade e propaganda, né? Voltado para o desenvolvimento de bens e serviços para o mercado de consumo de pessoas acima de 50 e 60 anos. Pelo que eu pesquisei, tudo começou lá no Japão, na década de 1970, a partir do conceito de economia prateada. Mas eu, Miriam, particularmente, prefiro pensar na geração prateada, no sentido de que é aquela que mantém a longevidade, a vitalidade e tem um papel cada vez mais relevante na sociedade, de forma ativa e longe do estereótipo de fragilidade associado à velhice, né? Por isso, a minha analogia também com o esperançado Paulo Freire, né? É uma geração que não se acomoda, que não espera, que age, que se move e continua ativa. Entretanto, a gente não pode deixar de considerar que o envelhecimento humano, ele é um processo complexo, é gradual, é individual e é influenciado por fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. E acrescentando que a forma de que cada pessoa envelhece também é única, né? Dependendo de estilo de vida, de experiência, do lugar onde vive. Infelizmente, as desigualdades sociais no Brasil e no mundo têm causado ainda muitas dificuldades para as pessoas terem uma vida saudável e plena, em qualquer fase do desenvolvimento, inclusive na idade prateada. Na América Latina, por exemplo, a pobreza é uma das principais causas dos problemas para os idosos, gerando desafios para os sistemas de saúde e de proteção social, como aposentadoria e pensões. Então, embora o envelhecimento possa trazer possibilidades de vida plena e ativa, a falta de suporte adequado pode resultar, sim, e tem resultado em vulnerabilidades para essa população. Por isso, a importância das políticas públicas inclusivas e equitativas no enfrentamento dessas desigualdades. Então, percebam que eu estou trazendo aqui duas perspectivas de inserção da geração prateada nas políticas públicas. Uma enquanto usuária dessas políticas e outra enquanto participante da formulação e construção dessas políticas, enquanto servidores e servidoras públicas. Assim, eu vou começar a falar, né, do meu lugar de fala, dando um exemplo da política pública que eu considero uma grande inovação que aconteceu no Brasil, que foi o Sistema Único de Saúde, né, que com seus 35 anos de existência, aconteceu a partir de um movimento, né, de reforma sanitária, de uma Constituição, né, em 1988, e que transformou a saúde pública no Brasil, né? E eu considero uma das maiores inovações que a gente fez nos últimos tempos. E aí eu deixo para vocês irem pensando também, né, nos demais exemplos de outras áreas de políticas públicas voltadas para as pessoas idosas. Então, eu vou destacar aqui, no âmbito da saúde, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, que é de 2003, né, que regulamenta os direitos das pessoas com 60 anos ou mais, o acesso universal, igualitário aos serviços de saúde, a atenção integral, as ações de promoção, prevenção e proteção, além da recuperação da saúde, né? Assegura prioridades, enfim, nos atendimentos de serviços de saúde, proíbe a discriminação dos idosos em planos de saúde e garante atendimento domiciliar também para aqueles que não podem se locomover. Essas são algumas das diretrizes que são colocadas no Estatuto da Pessoa Idosa, no campo da saúde. E a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que também temos, que é de 2006, né? Que busca assegurar uma atenção mais integral, um envelhecimento ativo e saudável, visa a manutenção da capacidade funcional, reabilitação, capacitação de profissionais e assistência social, orienta com ações de alimentação saudável, atividade física, controle do tabagismo, consumo de álcool, enfim.
Então, assim, mas por que então a gente está falando aqui sobre longevidade? Por que a longevidade importa e por que isso é urgente? Porque sim, Márcia, como você perguntou, né, a população brasileira está envelhecendo, assim como a população mundial, viu? Não é só aqui no Brasil que está acontecendo. O envelhecimento populacional, ele é um aumento do número de pessoas idosas em comparação com o número de pessoas jovens. Então, assim, isso está ocorrendo de forma diferente, claro, em cada região do mundo, mas especialmente devido ao aumento da expectativa de vida e à queda das taxas de natalidade, né? Então, a gente tem os estudos, né, demográficos indicando que está acontecendo isso. A Organização das Nações Unidas estima que o número de idosos com 60 anos ou mais vai duplicar até 2050, né? A expectativa de vida para 2050 está em 77,1 anos de idade, sendo que em 1990 era de 64,2. Depois, em 2019, subiu para 72,6, né? Paralelamente, a taxa de natalidade no mundo vem caindo. Em 1990, ela era de 3,2%. Em 2019, caiu para 2,5% da população de crianças, né, até 14 anos, e espera-se que caia para 2,2% em 2050. O censo do IBGE também está nos mostrando, que é de 2022, que a gente teve um crescimento da população idosa na ordem de 57,4% em apenas 12 anos, ou seja, de 2010 até 2022. Isso é um crescimento muito grande. E os governos precisam lidar com isso. Então, acho que a grande questão aí da inovação que a gente está trazendo hoje, né, de inclusão da pessoa idosa, né, das pessoas com 50, 60 a mais, é muito para responder a esses desafios desse crescimento, que também eu acho que tem muito a ver com as políticas públicas de saúde, né, que estão aumentando a expectativa de vida, a qualidade de vida, enfim. Outro dado que eu queria trazer também, que é a década do envelhecimento saudável das Nações Unidas, né? Que é a década de 2021 a 2030. A gente está nesse período, né? Estamos na metade dele, né? E aí a Organização Mundial da Saúde, ela vem implementando ações que buscam, né, reduzir as desigualdades em saúde, melhorar a vida dos idosos, das suas famílias, das comunidades, por meio das ações coletivas. Mas, principalmente, eu queria até destacar isso, que eu acho que é uma coisa que, para mim, como educadora, é importante, é mudar a maneira como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age em relação à idade, né? E ao preconceito com base na idade, que a gente chama de etarismo. Eu acho que isso, assim, por isso que quando eu comecei minha fala, né, falando da minha perspectiva como sanitarista, mas também da minha perspectiva como educadora, né, a gente tem que unir essas duas coisas e pensar que a gente precisa começar já nos nossos laboratórios de inovação, na nossa vida mesmo pessoal, em todos os espaços, os campos que a gente atua, a pensar isso com mais pé no chão, tá? A gente precisa mudar essa forma de pensar com preconceito, né? Então, para que a geração prateada, né, no serviço público seja uma inovação, a gente tem que considerar todo esse cenário, né? E, e aí a gente está lidando aí com uma mudança de paradigma, né? Valorizando, então, mais a experiência, o conhecimento desses profissionais, ao invés de vê-los como obsoletos, ultrapassados, não é? É uma geração, eu diria, geração prateada, que tem muito a aprender e a ensinar. A reinserção dos servidores, né, aposentados, porque eu conheço muitos casos, né, tem muitas colegas que aposentaram, mas que continuaram trabalhando por meio de outros vínculos, né, consultorias, né, enfim. E os aposentados e os servidores que estão em vias de aposentadoria, como seria o meu caso, por exemplo, né? Eu já posso me aposentar, né? A gente precisa trazer uma abordagem inovadora, né, para a administração pública,
quebrando a ideia de que a inovação está restrita à juventude ou à tecnologia. Então, foi por isso, né, que eu resolvi mudar de áreas esse ano, né, de 2025, e fui entender um pouco melhor o que que é isso, o que que é inovação. Ou seja, o serviço público podem ser utilizadas estratégias para aprimorar as habilidades e o conhecimento já existente, ou fazer uma requalificação das pessoas para assumirem um papel totalmente novo em uma área diferente. Né? Essa é uma das estratégias que se usa e as duas, às vezes, estão caminhando juntas também, né? As duas coisas acontecem. Comigo, acho que aconteceu um pouco disso, né? Aprimorar as minhas habilidades que eu já tinha e conhecimentos e também aprender coisas novas. Ambos os processos são cruciais para o desenvolvimento profissional e a adaptação também às mudanças do mercado de trabalho e a transformação digital, porque é isso que está acontecendo, né? O mundo está mudando muito rápido. Então, a convivência intergeracional também é algo que importa muito, né? A diversidade etária, ela tem se mostrado crucial, não apenas na questão do valor moral, mas impulsionando a inovação e a produtividade. Equipes intergeracionais têm uma troca mais rica de experiências e perspectivas no ambiente de trabalho, tornam esses ambientes de trabalho mais equilibrados e inovadores. E as pessoas aprendem umas com as outras. A gente sabe que, por exemplo, no próprio campo pessoal, na família, a gente aprende com nós, né, que temos filhos, por exemplo, a gente aprende com os filhos, né, assim como os filhos aprendem com a gente. E no ambiente de trabalho é da mesma forma, né? Então, assim, é desafiador, né? Mas existem também estratégias, existem práticas que podem ser adotadas, tá? Tanto na iniciativa privada e no serviço público, como a gente trata aqui, né? Que é a adoção de políticas de recrutamento inclusivo, por exemplo, lá no Laboragov a gente faz isso, né? A gente tenta diversificar ao máximo o nosso time, né? Com pessoas das mais diferentes capacidades, enfim, formas, né? Programas de mentoria reversa também é uma coisa bem interessante que eu aprendi agora também lá no Labora, né? Mentoria reversa que seria a pessoa idosa aprender com os mais jovens. Então, muito nessa questão da inclusão digital, por exemplo, né, acontece essa mentoria reversa. No Labora, a gente tem mentorias com pares. Então, assim, isso já acontece naturalmente. Às vezes, a gente faz mentorias com pessoas mais jovens e, às vezes, com as pessoas de mais idade também. É importante o treinamento contínuo, né, a capacitação, cursos. É também importante mudar a cultura organizacional, valorizando a experiência. Enfim, políticas de trabalho flexível, né, para profissionais de 60 a mais. Eu, por exemplo, participo do programa de gestão e desempenho, né, que é um programa do governo federal. E eu, ao completar 60 anos, pude ter a, a, a felicidade de trabalhar no teletrabalho integral, ou seja, remotamente, né? E é desafiador? Né? Porque a gente, é fácil, não é fácil. A gente tem que aprender muitas coisas, usar muitas ferramentas, né? Muitas tecnologias, mas é um trabalho que funciona muito bem, se você se adaptar, se você, né, correr atrás. Então, né, concluindo, a longevidade pode sim ser o motor da transformação pública, né? Por quê? Porque o envelhecimento populacional está acontecendo e é um desafio, mas não é só um desafio fiscal, né? Ele é uma oportunidade também para inovar e para melhorar as políticas para toda a população, não só para essa população idosa, porque a gente trabalha, né, com todas as políticas no governo federal, mas inovar a partir da experiência que a gente tem, né? É aquilo, né? Como é que a gente vai saber como fazer uma determinada política para uma determinada população se a gente não convida representantes dessa população para participar dessa construção, né? Então, isso é que eu acho que é uma grande sacada também, né? Então, a inovação prateada, como a gente está, né, chamando aqui, ela representa, sim, uma resposta estratégica
para transformar os desafios demográficos do envelhecimento, né? E uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento social, e tem que ser levado muito a sério. Não sei se eu respondi à pergunta da Márcia, né? Mas é mais ou menos isso que eu trouxe aqui para apresentar para vocês. E aí agora eu fico à disposição para a gente bater um papo, conversar. Então, como eu falei, não sou especialista, então eu acho que a gente pode trocar muitas ideias aqui. Obrigada. Obrigada, Miriam. Nossa, adorei. E é interessante, muito importante a gente fazer essa reflexão, né? Que a gente está vivendo esse momento histórico mesmo, né? O Dado Schneider, não sei se você conhece, ele é tipo nós, assim, o Coroa, e ele é professor de inovação ele estuda a juventude, assim, desde sempre, né? E ele fala isso, que pela primeira vez a gente está trabalhando, as pessoas estão trabalhando por mais tempo e convivendo em até 4 gerações, né? No mesmo ambiente de trabalho, né? Então, interessante. E, ao mesmo tempo, isso que você trouxe, né? O etarismo, ele é o preconceito, né? Mais universal que existe, eu acho que o mais normalizado, vamos dizer assim, né? Ele é posto dessa maneira. Então, essa tua visão, né, de que as coisas mudam quando a gente passa a olhar a longevidade como, não como um problema, como um peso, né, e passa a enxergar como vantagem, né, com essa experiência e essa troca aí essas mentorias aí são super importantes, achei o máximo isso de eu tenho pensado muito nessas mentorias internas e eu mesmo não tinha me dado conta disso, de fazer essa mentoria intergeracional, né? Então, achei muito bacana. O Labora é sempre inspirador para nós. E eu acho que eu estava conversando aqui em off antes, o quanto a gente no laboratório a gente propicia também um momento de respiro, não só a questão da transição da carreira, digamos assim, dentro do serviço público, porque a maioria de nós vai passar mais, ou já passou, né, Miriam, mais de 35 anos aqui, então a gente não vai ficar sempre na mesma cadeira fazendo o mesmo serviço, a gente precisa desses respiros se não fizer essa transição. E o laboratório, ele permite esses momentos, né, de você pegar, de você sair um pouco ali do seu o laboratório, quando você trabalha nas equipes volantes, no caso de vocês é do Laboragov, ou como voluntário aqui no link. Você sai do seu ambiente de trabalho, você tenta repensar uma política ou algum serviço ou um processo de trabalho para toda a coletividade, você coloca a sua experiência, né? E você dá ali continuidade. Então, acho que isso é muito legal de construção e é um respiro da tua atividade diária ali, de ficar batendo meta, de ficar fazendo minuta de despacho, de sentença, fazendo datilografia. Então, eu vejo isso como um fator, assim, de prolongar mesmo a carreira do servidor e que ele fique bem, né? Que ele sinta satisfação no trabalho dele. E até estava comentando que um dos projetos mais legais que a gente teve do Link, eu não sei se a Vera tá aí, acho que não, foi a Vera, uma servidora que é de Ponta Grossa, que ela ajudou a prototipar um game para inclusão, para acolhimento dos estagiários, quando os estagiários chegam na justiça, para dar noções básicas do que é a justiça, como que funciona, o que é a justiça federal, o que é uma vara, e ela ajudou a desenhar o protótipo disso. E a Vera é uma servidora que ela já é avó de 2 ou 3 crianças. Então, ela ajudou a criar algo para uma nova geração que aí está começando, que está entrando como estagiária. Então, eu acho isso muito legal e muito rico. Então, a gente só tem a aprender aí com a geração prateada. Exatamente, Giovana. Você imagina que o quanto de experiência, o quanto de conhecimento, de sensibilidade, né, que uma pessoa, né, com mais idade tem, que pode estar trazendo, né, essas contribuições aí, como no caso da Vera, né, desse jogo e tal. Então, assim, o Laboragov, ele trabalha justamente com a experiência do servidor, né, o Employer Experience, que a gente chama.
Então, assim, a gente vive lá o que a gente compartilha, né, com os demais órgãos públicos. Então, assim, toda essa questão aí das mentorias e principalmente do engajamento, eu acho que eu queria falar muito sobre isso, né? O engajamento, você vê, você imagina, né? Ah, ela tem quase 39 anos de serviço público, ela deve estar cansada, imagina, como é que ela vai ter vontade de trabalhar ainda e tal. Gente, aconteceu comigo uma coisa assim incrível, realmente. Eu estava, né, em trabalhos anteriores, assim, passei por vários setores, né, no Ministério da Saúde, e é preciso realmente a gente oxigenar, porque é natural isso. Tem um momento que você, né, você cansa de fazer aquela mesma coisa. Eu senti essa vontade, né, e tive essa grata satisfação de ir para o Laboragov. E aí, assim, parece que o meu engajamento mudou. Por quê? Porque eu estou aprendendo coisas novas, porque eu estou aprendendo e, ao mesmo tempo, também ensinando algumas coisas que, né, os meus colegas, todo mundo está sempre aprendendo e ensinando. Então, assim, eu acho que o engajamento é uma coisa importante. Claro, como eu falei, as pessoas envelhecem de formas diferentes. Muita gente pode querer aposentar e não querer mais nada, tá certo, está no direito dela também. Mas enquanto a gente tem, né, essa vontade, essa energia, esse engajamento, por que não, né? Isso também é importante para, né, para o desenvolvimento das políticas, para o desenvolvimento do país, enfim. É isso. Perguntas, plateia, Larissa. Larissa já viu bastante sobre esse tema aí. Podem participar. A gente tem também, trouxe aqui também, só para ilustrar mais o tema, né? Em função dessa questão toda que a gente tem esse contexto aí de envelhecimento populacional, a gente tem objetivos do desenvolvimento sustentável, né? ODS 3, que é sobre saúde e bem-estar, né? Então, ela tem um foco na integração, cuidados multidisciplinares e atenção à saúde mental também das pessoas idosas, muitas vezes não é tão levado assim em consideração. E a ODS 10, que é a redução das desigualdades, né? Tudo isso para que a gente consiga ter, né, ambientes que proporcionem mais longevidade e uma vida útil com qualidade, né? Então, assim, é mudar aquilo que eu tinha falado, mudar essa visão, né, de que o envelhecimento é uma coisa ruim, é uma coisa. Não, é uma fase do desenvolvimento da vida, né, faz parte e a gente tem que buscar que seja cada vez melhor, né? Então, incluir, né, os idosos na vida política, econômica, social, e promover essa convivência, essa cooperação entre as gerações. Isso é muito importante, muito importante. Esse é o fundamental, né? A gente ter essa visão colaborativa mesmo, né? E que cada um pode contribuir. Miriam, a gente oportuniza quando as pessoas se inscrevem, né, nos episódios aqui, elas podem falar perguntas lá também, porque às vezes não querem falar aqui na hora, então elas podem mandar perguntas, né, para nós aqui. Então, eu vou unir duas que eram bem parecidas e que elas perguntam assim: como a inovação prateada pode influenciar ou transformar os programas de preparação para a aposentadoria, considerando o aumento da longevidade e a necessidade de políticas públicas mais inclusivas e adaptadas às novas trajetórias de vida de idosos. Então é isso, né? Se você conhece, né, algum programa, como isso poderia ajudar, né? Então, eu acho que isso tem bem a ver com o que eu falei, né? Porque eu acho que assim, né? Eu tentei trazer aqui essas duas perspectivas, né? Das políticas públicas para essa população, para essa geração prateada, né? E, ao mesmo tempo, a geração prateada dentro do serviço público, construindo essas políticas, né? Então, eu acho que, assim, não conheço, né? Realmente não conheço programas, né? Se alguém conhecer, pode falar, mas assim, eu acho que é por aí. É preciso que se desenvolvam sim programas, porque a aposentadoria também é uma fase que a gente
vai chegar, é importante, mas precisa realmente uma preparação, precisa o desenvolvimento de uma política, né, que considere essa parada, digamos assim, essa ruptura, mas de uma forma que isso não traga, né, consequências ruins para a pessoa, né? Então, e nada melhor do que fazer isso, né, com as pessoas da geração prateada, que estão, né, que sabem, que conhecem, digamos assim, essas questões todas, né, da vida, que tem essa experiência. Então, assim, nada sobre nós sem nós. É isso. Eu acho que mais ou menos, né, essa construção, né, precisa da colaboração, porque como uma pessoa, digamos, mais jovem, que ainda não está nem perto dessa experiência, vai poder contribuir para uma política, né, de aposentadoria, né? Eu acho que o que me ocorre é isso, né? É que a gente precisa estar assim dentro, ligada e pensar nisso, né? Mas aí um desafio para os laboratórios de inovação também pensarem nessas ferramentas, nessas, né? É isso que eu estou pensando aqui, até porque a outra pergunta aqui, né, também fala isso, né, como abordar o tema de inovação de maneira a contemplar, não, deixa eu ver, não, era outro aqui, era do laboratório, é isso, né? De falar de mudança de carreira, né? Se existem setores públicos, ou uma IA, ou ONG, ou aplicativo, ou portal, qualquer coisa que possa ajudar no planejamento financeiro, né? Na fase de aposentadoria. Então, são assuntos que podem vir mesmo, né? Para o laboratório, se não existirem. Eu não sei se você tem conhecimento aí disso, que já exista, ou se o Ministério porque eu sei que o MGI tem, né? Tem alguns programas já de idosos, né? Para a população também. Então, Eu acho que, os ministérios todos, eu acho que devem ter algum tipo de ação e tal. O Ministério da Saúde mesmo, eu já vi, né, assim, palestras, capacitações, né, para preparação para aposentadoria, e que também envolve também essa questão da preparação financeira, né? Mas não tenho conhecimento assim muito aprofundado sobre isso, não. Mas que é é, importante também então assim, a gente vê como que a gente tem coisas para pensar, né? Como que a gente, porque eu acho que esse tema, né, da geração prateada e o próprio etarismo que a gente falou aqui como preconceito, né? Dentre todos os outros preconceitos que a gente luta e vive, né? Infelizmente, esse ainda é um dos que ainda, digamos assim, na fila ainda está um pouquinho mais lá para trás, né? O que não significa que a gente, né, que seja menos importante. Acho que todas as pessoas importam, tudo é importante, todos, a gente tem que lutar contra todos, né, os preconceitos. Mas eu acho que é isso, a gente tem que trazer essa pauta, por isso que a importância da gente, a responsabilidade que eu falei, né, trazer essa pauta, discutir, conversar cada vez mais, porque eu acho que cada vez mais ela vai estar trazendo coisas novas, né, para a gente se preocupar e pensar, né? E é isso, a inovação é fantástica, é maravilhosa. Eu estava vendo né? aqui, eu lembrei agora também, né? A questão as pessoas de idade, elas precisam fazer prova de vida, né? Imagina uma pessoa de idade que tem dificuldade de locomoção, como é o caso, por exemplo, da minha mãe, né? Muitas pessoas que a gente conhece que tem que ir caminhando até o banco para aprovar. Hoje, a gente, com a inovação, a gente já tem a possibilidade de fazer isso, né, por meio da internet, né? Então, como que isso facilita, né, a vida? Então, são muitos caminhos, muitos desafios que a gente tem nesse campo. Eu acho que desafios novos que vão aparecer. Acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Não. Tá, acho que foi a Miriam que travou. Desafios novos que vão aparecendo. Eu digo, Ela caiu, doutora. caiu? Então a gente Sim, vai para mim ela tá conversar. preta. Tá preta, a gente vai conversando aqui. Oi, tudo bem, Mari? A Tudo jóia, questão do doutora, desculpa. cuidado, né? A questão hoje a gente tem uma geração aí da melhor idade, uma geração prateada,
que é demandada a cuidar dos próprios pais. Então, eu vejo a minha mãe, que tem quase 70 anos, que tem que cuidar da minha avó, que tem quase 90. Então, como que a gente faz? Como que nós, do setor público, a gente dá um acolhimento para essas pessoas, né, que ainda estão no mercado de trabalho. Minha mãe está aposentada, mas está aposentada porque quer, porque podia estar continuando trabalhando. Mas, assim, como essa questão do cuidado, que são pessoas que cuidaram a vida inteira dos filhos, agora está tendo que cuidar dos pais. Como que o setor público e até mesmo o governo, né, vai enfrentar isso, a questão desse envelhecimento aí, o envelhecimento dos cuidadores? Como que acontece? Voltou, né, Miriam? Para mim, eu continuei aqui, eu não sei, vocês Sério, que não você me viram? desapareceu, reapareceu. É, Então, tá deve tudo ter sido certo. alguma oscilação aqui, É, então, da Eu minha também internet. caí. Desculpa. Mas eu estou aqui e ouvi, sim, a sua né? fala, Essa é Giovana. uma oportunidade. Eu não sei como que a gente, enquanto serviço público, a gente vai dar conta disso, né? Dos cuidadores idosos de cuidadores. Então, Mas, Eu acho doutora, não sei se a que senhora já notou, não sei, Miriam, também, desculpa, licença. A gente tem notado aqui na vara, porque antigamente o assunto era os filhos, e agora são os cuidados que nós todos temos com os pais, os juízes, os servidores, né? A gente troca a figurinha de como cuidar dos nossos pais, né? E a gente também, assim, por mais que seja uma geração prateada, é como ter a paciência, como poder lidar, então a gente troca entre a gente isso, porque um já passou por aquilo e já internou, ou já não teve que internar, ou como que trata, como que cuida, como que dá mais atenção, né? Porque cada vez eles estão ficando mais velhos e, graças a Deus, vivos, né? E como a gente lida com isso? Porque antes a gente brincou, a discussão era, ai, meu filho foi no pediatra, agora tem um geriatra bom? Eu quero ir no psiquiatra bom e a gente vê que isso está tudo bem, né? A gente precisa realmente que alguém dê apoio, né? Então tá tudo certo. E o tema é assim, às vezes a gente pega brincando aqui na vara por causa disso. eu acho que tem a ver realmente com isso, justamente com esse processo que a gente está passando de envelhecimento da população. E aí já tem um outro conceito aí novo também, que eu preciso estudar muito ainda sobre isso, que é chamado também a geração sanduíche, né? Que somos nós, a geração prateada, que já está cuidando dos pais, mas que ainda tem os filhos também. Então a gente está no meio aí. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse conceito, mas é, E eu acho que é isso. o dado Schneider, ele fala isso também, que o mundo mudou bem na minha vez, né? Então, a gente não está tendo folga. Eu vou lendo aqui uns comentários, tá? A Michele Sulamita, oi, Mi, uma grande amiga lá do MPT, ela fala isso, né? As experiências e vivências são conhecimentos que muitas vezes não estão nos livros, verdade. Estar aberto às trocas e derrubar preconceitos contribui para uma construção de conhecimento coletivo. Bom. Aí a Larissa também deu aqui os links, ela fala que fizeram um laboratório de longevidade, eu vou pesquisar isso aí para a gente xeretar. eu acabei de entrar aqui e já compartilhei o e-book Oba. desse laboratório, é Hum, muito legal. Amei. Então vamos Já está pensar em fazer isso. compartilhado aqui. Legal. Dayana fala, adorei o tema de hoje, muito atual. No meu trabalho, já tive colegas mais novos falando para os mais experientes que, quando já tivessem os requisitos para aposentadoria, que o fizessem para abrir espaço para os demais, ou seja, quer sentar na janela sem ter os degraus, ao invés de aproveitar a oportunidade para acumular conhecimentos com alguém mais experiente. Falta maturidade, é cruel, assim, né? Então, a gente começa a passar por essas Márcia, o que coisas, eu né? acho que a gente vai. Licença? O que eu acho que a gente vai passando agora, gente, é assim, ó, essa situação do sanduíche dentro da própria vara, né? A gente vê isso. Márcia, está me ouvindo? Você travou, Sim. Uhum. tá? E, por um outro lado, antigamente, a Márcia, da minha época, quando a gente entrou aqui, Miriam, a gente tinha o serviço da pessoa assim, falava, eu vou aposentar, mas por enquanto ainda não. Ela tinha o serviço do processo físico, né, doutora Giovana? Tinha a remessa para o tribunal, tinha ou não. E hoje a gente não tem mais, Miriam. Então, assim, eu acho que a justiça tem que se preparar para saber o que que essas pessoas vão fazer, porque tem coisas que as pessoas não vão fazer, entendeu? E elas pretendem ficar até os 70 anos. E a gente vai fazer como?
Não tem mais o serviço. A pessoa fala, mas eu não quero. Pois é, mas se você quiser continuar, vai ter que querer, né? E na nossa época, né, Márcia, a pessoa ficava lá, não, eu vou abrir volume. Ah, eu vou fazer petição. Ah, eu vou. Hoje em dia, como tudo está sendo muito automatizado, cria um problema nessa geração sanduíche, né? Eu- como a gente vai agir? Então, esse dia eu estava até conversando com a nossa diretora administrativa sobre isso, assim, o quanto a justiça tem que realmente se preparar para essa geração prateada, que está ficando bem prateada e não quer sair. Só que também não quer mais a inovação. E daí a gente faz o quê? Porque tem a questão, né, Mari, da tecnologia, dessa inclusão digital interna mesmo, Uhum, que é um problema uhum, bem importante. E tem a questão que a gente não enxerga mais como a gente enxergava antes, e tela, muita tela, então a gente tem que ter, a administração precisa pensar nisso também, nessas adaptações que a gente vai começando a precisar, e mesmo de acessibilidade, de piso com muito reflexo, piso liso, várias escadaria, né? Tem tanta coisa nos prédios assim que precisam, é outra realidade que precisa ser revista, porque as pessoas de fato vão se aposentar muito para frente, né? sim. É um desafio. Acho que é um pouco do que eu falei, né, sobre a questão dos programas de requalificação, que é uma das estratégias que os órgãos, né, deveriam adotar para entendendo realmente que existem essas mudanças, né, físicas, né, e psicológicas, enfim, do servidor, da servidora, mas que é legítimo que eles, né, possam continuar de uma forma diferenciada também, porque sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter, né, um trabalho, né, para essas pessoas, um trabalho digno. Então, eu acho que vai mais, eu vejo mais por aí, a requalificação, né, a mudança e a inclusão digital também, né, tem que vir também. Então, assim, é se qualificar também, porque, afinal de contas, você sabe que existem até diferenças de idade nos países, né, assim, para ser considerado idoso. Eu li que na Itália, por exemplo, com a longevidade da população, parece que é 75 anos que é considerado idoso, né? No Brasil, a gente né, pelo Estatuto do Idoso, 60 anos. Mas a gente tá muito bem, obrigado, né? Tem 60 anos, 50, 60, 65. Então, assim, a gente tem que realmente se engajar e buscar novas formas, novos tipos de trabalho, isso é legítimo, né? E deixar talvez aquilo que é um pouco mais, né, digamos, especializado, ou que a gente não vai dar conta, realmente para o pessoal jovem que está entrando também, né? Mas eu acho que o importante é isso, essa troca, né? Uns aprender com os outros, né? Enfim. E isso também eu acho que exige muito das lideranças também, né? As lideranças também precisam se preparar para isso e saber lidar com isso, né? Saber como, enfim, liderar a sua equipe de uma maneira proativa. Bom, isso eu estou aprendendo tudo, gente, também, né? De inovação lá no Labora. É, estamos aprendendo juntas, né? É muito Sim. interessante. Estamos nos encaminhando para o final. Queria saber se tem mais alguém aí para fazer comentários, perguntas, doutora Giovana, Shelley. Ah, eu queria falar assim que quando eu estou no trabalho e aparece estagiários, né? Ontem mesmo eu precisei ir presencialmente e chegou a menor aprendiz. Eu gosto muito assim de ter esse espírito jovem no ambiente. Eu acho que traz descontração, traz leveza, e traz também esperança, né? Porque ontem a menor aprendiz, ela dizendo os sonhos dela, que é a primeira vez que ela está trabalhando, que ela se identifica com organizar as coisas, com a parte de administração. Então, remete também, né? Me lembrei de quando eu comecei. Então, é bom também ter essa experiência. A gente também tem a oportunidade de olhar para a gente quando a gente começou no trabalho
ver o que a gente conseguiu construir, mas também ter esse lance dessa esperança, né? Desse sangue novo no ambiente. Eu acho que traz uma energia muito boa, assim. Eu fiquei apaixonada pela menor aprendiz ontem, muito fofa. É, isso que é bom, esse mix, né, das gerações juntas, assim, eu acho que a gente tem muito para aprender e se oxigenar, ter vontade, porque às vezes a gente tem a sensação, eu não vou aprender mais nada, já não cabe mais nada, no meu HD já está cheio, e daqui a pouco você está fazendo coisas novas, né? Então, Michele, eu lembrando também, né, que o etarismo ele se refere a qualquer tipo de preconceito com base na idade. Então, ele não acontece só com as pessoas idosas, ele acontece também com as pessoas jovens, que às vezes podem ser consideradas incapazes, não sabe nada. Então, assim, como que é importante esse exemplo que você trouxe, né, que essa integração, né, só tem a construir, né, a acrescentar. E também lutar, enfim, enfrentar qualquer tipo de preconceito, né? Essa troca é muito rica, eu acho também. Eu também me sinto assim, Michele. Eu também me sinto assim no Labora, sabe? Quando eu estou com os colegas, assim, a gente, né? A gente revive, a gente rejuvenesce. Isso tem me ajudado, inclusive, com a minha relação com os meus filhos também, que são jovens. Então, assim, é muito bacana. Eu só posso ser experiência viva aqui desse verdade. tema. Você é mesmo, né? Você vivencia isso, como a doutora falou, né? Vivencia isso no teu dia a dia, na prática. E, Sim, Miriam, você tem uma mensagem aí final para nós, antes da sim, gente. eu só quero agradecer mais uma vez, né? É, as colegas também que estão aqui, Larissa, eu não vi mais ninguém aqui do Labora, mas, enfim, me colocar à disposição e a gente está sempre trocando ideias, né, para que nossos laboratórios, né, que são parceiros aí, continuem juntos e trocando ideias e aprendendo sempre. Muito obrigada. Obrigada. Eu tenho muita honra de ser freelancer do Labora também. Participo menos do que eu gostaria, mas é muito bom. E esse convite, né? Participem dos laboratórios. Chefa, doutora Giovana, quer dar o encerramento? Só Da minha agradecer. parte, também quero agradecer antes de passar para você. Obrigada, Miriam, de novo pelo teu tempo aí, pela sua disposição em falar com a gente. Obrigada a todas as pessoas que vieram. Não, só agradecer também a presença de todo mundo, desejar aí um bom restinho de semana, um bom dia do servidor público semana que vem, né? Acho que foi a Larissa que lembrou disso. E então a gente está no mês da inovação e no mês do servidor público para dizer que a gente não está estagnado, e sim, a gente sempre procura inovar, porque a gente só consegue aguentar 35 anos no mesmo local se a gente se reinventar. Então, muito obrigada, Miriam. Obrigada, pessoal do Labora. E mês que vem estamos aí com mais um link convida e participem dos laboratórios. Certo? Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, obrigada, gente.